o escritor Miguel Sanches Neto e as editoras ABC Projetos Culturais e Container Edições. Tenho o prazer de recebê-los para o lançamento da coleção Arma Palavras e a palestra Literatura como Comunicação Lúdica. As atividades também marcam o encerramento do segundo Festival Gralha Azul de Vivências Literárias, que acontece desde ontem aqui no Sesc Estação Saudade. O projeto Arma Palavras é aprovado pela Lei Rouanet e conta com patrocínio da GEMAT e da COPEL. Ele prevê o lançamento de 4 obras infantis, das quais 2 estamos apresentando hoje ao público. O Rinoceronte Ri, da Container Edições, e o Estatuto de um Novo Mundo para os Animais, pela ABC Projetos. Como esse projeto tem como uma das prerrogativas o incentivo à leitura, iniciamos as atividades com a doação de parte de exemplares ao Instituto PHI. Então, eu convido aqui à frente o escritor Miguel Sanches Neto e o presidente do Instituto, Marcelucci, para o recebimento simbólico dos livros. A palavra para o presidente do Instituto PHI. Obrigado, Alessandra. Obrigado, professor Miguel. Como presidente do Instituto PHI Leitura Grátis, eu quero agradecer a doação. O nosso trabalho, que faz desde 2013 que a gente está aí semeando livros, ele só tem o alcance que tem graças ao apoio de editores, de escritores, de ilustradores que acreditam e apoiam. E também a gente recebe boas doações como essa do professor Miguel. Não é a primeira vez que o professor Miguel faz doações e a gente só tem a agradecer e dizer que daqui uns dias vai ter um monte de crianças lendo seus livros, professor. Muito obrigado pela doação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao escritor Miguel Sanches Neto, que ao final da palestra também autografará os livros. Acho que vou ficar. Boa noite, acho que vou ficar em pé, que daí eu falo menos. Ficar sentado eu falo mais, né? Queria agradecer a Alessandra Bucholdes, da ABC Projetos, a Juliana Sanches, da Container, que é um selo que a gente criou, a Juliana criou para a gente fazer livros e distribuir em bibliotecas públicas e em projetos de leitura, tal como o projeto PHI. Então, a principal intenção editorial desse projeto que a Alessandra apresentou aqui, é fazer com que o livro chegue principalmente naquelas pessoas que estão, naquelas crianças que estão nas escolas ou que vão pegar no mercado, no aeroporto, em vários lugares que o PHI tem os seus postos de entrega e coleta de livro. Queria, então, também parabenizar o professor Idomar, que é professor lá no nosso departamento de informática, e que é um projeto inovador, né? Ele começou com livros grátis, era o nome inicial, ano passado, depois ele mudou, que é leitura grátis, porque a ideia do PHI é que o livro você leia e devolva o livro e que ele circule por um maior número de pessoas para fazer aquilo que os livros fazem com a gente, e é transformar a nossa visão de mundo. Queria agradecer a presença de todas e todos os amigos que nessa véspera, nessa sexta-feira, véspera de feriado de aniversário da cidade, doaram aqui uma parte do seu tempo vindo até o Sesc para a gente falar um pouco desse tema que a Alessandra apresentou aqui, que é a literatura enquanto comunicação lúdica. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Devo deixar também aberto para fazerem algumas perguntas para que eu não fique muito cansativo. Queria agradecer a presença do professor e doutor Mário Montemor Filho, que é presidente da Associação Médica, e eu sempre falo que é muito bom ter um professor de medicina ou um professor de informática, no caso, que são comprometidos com a leitura. Não, a leitura não é uma obrigação apenas das pessoas formadas em letras, ou das pessoas que leem, ou das pessoas formadas em biblioteconomia ou em pedagogia. Ela é um compromisso da sociedade como um todo. Então, doutor Mário, obrigado por representar a Associação Médica. E no nome do Jefferson, que é o editor da editora da UEPG, agradecer a todos os integrantes da nossa equipe da UEPG que estão presentes aqui e o público em geral.
Por que que e dizer a importância, né, de fazer livros no interior do Brasil. Eu tenho livros publicados em editoras no Rio, em mais de uma editora no Rio, em editoras em São Paulo, né, em grandes editoras, o maior complexo de editoras da. Chegou o responsável aí, ó, pelas ilustrações. Tudo bem, Elinho? Parabéns pelas ilustrações. A melhor parte do livro é a ilustração, viu? Depois. Obrigado aí pela presença. A maior editora da América Latina chama-se Companhia das Letras, é um complexo de editoras, e eu tenho vários livros publicados pela Companhia das Letras. Então, por que que um autor que circula nacionalmente quer publicar livros no interior do Brasil? Porque a gente tem que transformar cada cidade numa cidade de livros. O livro não pode ser privilégio apenas dos grandes centros, das grandes editoras, dos grandes complexos editoriais. O livro tem que ser algo corriqueiro em todos os municípios. Então, uma parte dos meus livros eu estou tirando dessas editoras. Eu tirei da Record o Estatuto de um Novo Mundo para os Animais. Tirei também o Rinoceronte Ri, que vai ser o próximo que a gente vai lançar, né, Alessandra? E um cachorro chamado Socorro é um livro inédito que estava na editora Bertrand Brasil, e quando eu comecei a tirar os livros já publicados, eu tirei esse livro também, que já estava contratado pela Bertrand Brasil, mas ele nunca tinha sido publicado. E a ideia é que a gente fortaleça a produção do livro no interior do Brasil. Porque quando o livro é feito aqui, nós podemos contratar um grande artista como o Hélio Chaves para fazer a ilustração. Quando um livro é feito aqui, você contrata o revisor na região, na cidade ou na região. Quando o livro é feito aqui, você fomenta, então, uma pequena cadeia, mas extremamente importante, que é a cadeia de produção editorial. E a gente vai perdendo aquela estranheza em relação ao mundo editorial. Hoje, o programa PHI, o professor Idomar estava me contando aqui, que tem publicado 12 livros por ano para distribuição gratuita, não apenas em Ponta Grossa, porque vocês têm uma abrangência que ela é 15 municípios, que é regional, né? Então, veja a importância não só da gente ter livros nas nossas bibliotecas, nas nossas casas, mas ter também produção local de literatura e produção editorial local, como é o caso aqui. O autor é de Ponta Grossa, o ilustrador é de Ponta Grossa, a editora é de Ponta Grossa, e esses livros vão chegar para leitores de Ponta Grossa. Então, acho que isso cria uma familiaridade com o livro que ela é diferente daquele livro que a gente compra lá, que são ótimos, mas que você não sabe nem a cara do autor, que você não sabe a cara do editor, que você não sabe como que aquele livro foi produzido, se aquela ilustração é brasileira ou se ela foi comprada de um ilustrador da editora no país de origem. Enfim, cria-se o fomento a uma percepção da literatura muito mais próxima da comunidade quando existem essas possibilidades de edição local. A Alessandra Bucholdes tem publicado aqui vários livros. Acho que talvez hoje ela seja, fora a editora da universidade, que já tem uma longa tradição, ela seja a editora que mais publicou livros, e tem publicado hoje livros que não são só de pontagrossenses. Eu acabei de ler o livro que ela publicou de um poeta que é do oeste do Paraná, que é meu amigo, Ricardo Corona, e mora hoje em Curitiba, e estou lendo um livro daquele grande cineasta, daquele grande diretor, que é o Ali Muritiba. A produção mais famosa dele é o Novo Cangaço, que saiu, acho, na Globoplay ou na Netflix, não me lembro em qual streaming que saiu, e que não é de Curitiba, mas morou em Curitiba e mora em Curitiba, e hoje é um cineasta reconhecido internacionalmente. Então, está publicado aqui pela editora de Ponta Grossa. Então, veja que isso vai criando um círculo virtuoso de acontecimentos literários e outras editoras que estão aqui surgindo dentro da cidade de Ponta Grossa. Então, feita essa reflexão sobre a importância de livros feitos por pontagrossenses, ilustrados por pontagrossenses, e publicados em Ponta Grossa, né?
Isso é uma característica, só para dizer para vocês, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu tenho um grande amigo lá, que foi professor da PUC, é o cara que mais formou escritor, que é o Luiz Antônio Assis Brasil. Luiz Antônio Assis Brasil, as editoras do Rio e São Paulo queriam levar os livros dele para o Rio e São Paulo. Ele disse, eu não posso deixar os meus livros no Rio e São Paulo, porque o leitor gaúcho, ele lê autor gaúcho, sobre temática gaúcha, publicada por editora gaúcha. Sei que é um barrismo um pouco extremo, mas é realmente isso que faz a mudança de toda uma cultura editorial num estado, numa região e num país. Então, que a gente continue tendo publicações de autores pontagrossenses, autores paranaenses, para que a gente tenha para que a gente possa fomentar essa cultura editorial. Porque uma coisa é a cultura literária, né, que é o texto em si, é o que traz o texto, outra coisa é a cultura editorial. Essa cultura editorial é também de extrema importância para o município, né? Logicamente não vai girar a economia do município em torno disso, mas é uma parte dessas economias criativas tão importantes para o município, principalmente para os artistas, principalmente para aqueles que vivem do trabalho artístico, é algo extremamente importante. Também queria dizer nesse sentido a importância dos empresários, né? Não é todo empresário que incentiva a cultura. A Alessandra sofre na peregrinação dela aí, mas a gente não deve falar dos que não apoiam e temos que falar dos que apoiam, né? E aqui o Álvaro Góes da GEMAD, oriundo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele fez faculdade. Ele é um apoiador de todos os projetos de cultura que a gente apresenta para ele. E também, ultimamente, a gente tem conseguido também da transportadora do Gilberto Teixeira da Costa Teixeira, estava tentando lembrar o nome da empresa, também tem sido um apoiador de literatura e de cultura. Então, criar esse mundo editorial é, ao mesmo tempo, criar também uma boa vontade entre os empresários para que eles fomentem a produção cultural local, né? Nós temos hoje, estou falando de outras coisas antes de falar da minha fala aqui principal, tudo isso é prolegômeno, hein? Nós temos uma outra coisa que a gente tem trabalhado, a gente tem batalhado, tem levado isso para os políticos, que é o seguinte: quando se instala uma empresa multinacional que tem incentivo no município, a gente tem que exigir que no plano de instalação, se ela teve incentivo, que os recursos que ela tem para a cultura sejam parte deles aplicada no município. Dá um exemplo para vocês. Se você quiser apresentar um projeto para uma das grandes multinacionais, qualquer uma delas que estão aqui com incentivo, né, você tem que ir a São Paulo. Só que para ir a São Paulo e apresentar o projeto lá, você vai competir com todos os atores da Globo, você vai competir com todos os cantores sertanejos, nada contra os cantores sertanejos, nem contra os atores da Globo. Só que eles têm um poder de convencimento para aquele projeto que as pessoas que estão em Ponta Grossa não têm. E não há um problema de ficar parte do dinheiro para se aplicar na cultura no país como um todo, mas parte tem que fomentar a cultura local, a manutenção da nossa história, a manutenção dos nossos museus, a manutenção dos nossos artistas de modo em geral. Enfim, essa é uma luta que a gente tem que fazer para que as empresas estabelecidas no município devolvam parte dos seus impostos para a produção cultural local, para o PHI, para o FENATA, para o FUC, enfim, para os festivais como o Festival aqui Gralha Azul, que a Alessandra vem organizando. Bem, feita esse agradecimento, então, ao Álvaro Góes, que, além de presidente da GEMAD, é presidente do Operário, a Copel, que tem sido uma parceira de Ponta Grossa já de bastante tempo, em vários projetos que ela patrocinou aqui, a gente tenta buscar, então, sensibilizar os empresários. A minha fala, comunicação, literatura e comunicação lúdica. É um pouco como eu penso escrever para criança, né? Quando nós pensamos em comunicação, nós pensamos em comunicação muito qual é a mensagem
e o texto vai passar para alguém. Quer dizer, qual a mensagem desse texto? O maior desafio para um escritor, né, é dizer para um leitor o que aquele livro quis dizer. A gente não sabe o que aquele livro quis dizer, porque não existe uma mensagem clara, racional em um livro. A gente não escreve um livro com um objetivo muito claro. A gente não escreve um livro com a busca de explicar ou de ensinar algo para as pessoas. A gente escreve um livro pensando muito na literatura, muito na emoção daquele que vai ler o livro. Então, o alvo de uma escrita literária não é a comunicação racional, não é a comunicação de uma tese, não é ensinar algo para um leitor, mas sim permitir que aquele leitor, através da leitura, tenha uma experiência emocional, uma experiência estética que modifique a maneira dele ser, que modifique a forma dele e ver o mundo. Então, é esse tipo de objetivo que move a literatura. E uma outra grande característica da literatura é que ela permite que a gente se coloque no lugar do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos lendo um livro, ainda mais se for um livro de ficção, o que acontece? Ele vai ter lá um narrador, ele vai ter um personagem, ele vai ter vários personagens, e esses personagens, eles vão ter ideias que são próprias deles, emoções que são próprias deles. No caso aqui dos meus livros infantis, você tem ali animais, principalmente o cachorro Socorro, que tem também o seu comportamento. Quando a gente lê o livro, se emociona com aquela história, quando a gente absorve o ponto de vista daquele personagem, a gente está saindo do nosso eu, a gente está saindo dos nossos problemas, a gente está saindo da nossa visão de mundo e está vendo o mundo com o olhar daquele animal, no olhar daquela pessoa. Eu gosto de falar de um animal porque o maior personagem da literatura brasileira para mim não é Capitu, embora eu adore a Capitu. O maior personagem da literatura brasileira não é Diadorim, do Guimarães Rosa. O maior personagem da literatura não é o Riobaldo, do Guimarães Rosa. O maior personagem da literatura brasileira é uma cachorra. Chama-se Baleia. Ainda bem que ajuda com a memória boa. Comprei a Juliana comprou para mim uma escultura em madeira da baleia, lá em Alagoas. É aquela cachorra que aparece em Vidas Secas, né? Por que ela é a maior personagem da literatura brasileira? Porque o Graciliano Ramos colocou toda a humanidade num cachorro. E aquele cachorro que tem o sonho de viver no céu. E no céu dele, no paraíso dele, daquela cachorra, é um paraíso em que haverá muitas preás para ela poder se alimentar. É uma cachorra de retirantes que passa muita fome, mais fome do que os próprios retirantes. Numa cena, logo no começo do romance, ela vai e busca e mata um preá. Ela não come o preá. Ela, morrendo de fome, ela traz o preá e entrega para a família. E a família, então, tem essa refeição com o preá. É um cachorro extremamente humanizado. Quando suja o focinho da cachorra de sangue, a Vitória, que é a mulher do Fabiano, ela vai lamber o focinho da cachorra, porque o sangue é alimento. Então, ela, numa sociedade de extrema escassez de alimento, essa cachorra é um ser extremamente humanizado. E a história é bem trágica, não vou contar porque tem criança aqui, né, sobre a cachorra-baleia, mas ela é um ser extremamente humanizado e ela pensa igual a um ser humano. Graciliano Ramos usa um recurso que é o discurso indireto livre e ele coloca a cachorra pensando. Então, quando nós lemos Vidas Secas, nós começamos a ver o mundo pelo olhar da cachorra. E esse ver o mundo pelo olhar da cachorra cria na gente uma empatia, né, com todos os seres vivos e não apenas com os seres humanos. Então, a literatura ela funciona no sentido de nos colocar dentro de uma identidade de uma outra pessoa ou de um outro animal e viver o mundo a partir daquele outro
que é muito diferente da gente. Isso é fundamental na sociedade para que não tenhamos uma visão que ela seja focada apenas no eu, nas nossas verdades, nas nossas vaidades, nas nossas preocupações, nos nossos privilégios e nos nossos preconceitos. Então, quando a gente lê literatura, a gente se coloca no lugar do outro e vê o mundo de maneira diferente. Vou dar um outro exemplo. Eu não sou de origem judaica, mas leio muitos escritores judeus. Leio principalmente um escritor chamado Isaac Bashevis Singer, um grande escritor polonês que foi para os Estados Unidos e que tem uma obra fantástica, né, muito bem feita. E quando eu leio os livros, os contos e os romances do Singer, o que que eu estou? Eu estou olhando o mundo a partir de uma trajetória judaica. Assim, também, quando a gente lê um livro produzido por um indígena brasileiro, nós não estamos lendo sobre os indígenas brasileiros, como é o caso de um autor de quem eu gosto muito aqui no Brasil, que é o Daniel Munduruku. Eu acho que é um grande escritor, o maior escritor indígena que nós temos, com prêmios internacionais, com uma obra vastíssima. Ele ficou mais conhecido, ele foi ator numa das novelas recentes da Globo. Ele era aquele indígena que aparecia na novela, agora eu não lembro o nome dele na novela, mas é um grande escritor indígena. Então, quando eu leio Darcy Ribeiro, que é importantíssimo, Darcy Ribeiro fala para mim como era a vida, como é a cultura indígena, como era. Ele está narrando sobre os indígenas. Quando eu leio Daniel Munduruku, me coloco no lugar do Daniel como um indígena e vejo o mundo a partir daquela identidade que não é a minha. E sou uma pessoa que foi criada dentro da civilização ocidental, com os valores, os defeitos e também as qualidades da civilização ocidental. Então, quanto mais nós lemos literatura, mais nós adquirimos um olhar e um conhecimento que é a partir de uma espécie de você ser possuído por aquele personagem, por aquele narrador, e você sair da sua identidade e experimentar-se em outra pele. Então, esse experimentar-se em outra pele é que é o grande poder que a literatura tem para o leitor. Quando as pessoas falam assim, é importante ler qualquer coisa? Claro que é. Lendo qualquer coisa, nós estamos melhorando o nosso português, nós estamos adquirindo informações, nós estamos treinando a nossa musculatura para escrever, nós vamos escrever melhor. Tem uma série de coisas que qualquer tipo de leitura nos traz. Mas quando me dizem qual é a melhor leitura, é a leitura literária. Porque ela não traz, então, só a informação, ela traz a vivência de experiências humanas que nós nunca teríamos se nós não chegássemos a um texto literário. E esse colocar-se no lugar do outro é um colocar-se no lugar do outro em todas as esferas, né? Vamos imaginar, quem gosta de Clarice Lispector aqui, né? Nós adoramos Clarice, não precisamos ser mulher para gostar de Clarice Lispector. Embora as mulheres gostem muito de Clarice Lispector com toda a razão. A gente lê Clarice Lispector e quando você está lendo A Hora da Estrela, né, você se identifica, né? Você se identifica com o personagem, com as humilhações que a personagem sofre e você passa por todas aquelas experiências que uma escritora mulher criou uma personagem mulher e que nos dá uma experiência de mundo a partir da ótica de uma mulher, que é uma empregada que sofre muita discriminação. Então, a experiência, a comunicação, então voltando ali, né, a comunicação da literatura, ela é uma comunicação sensitiva, ela é uma comunicação identitária, ela é uma comunicação de mudança do nosso lugar de existência. Nós saímos de um lugar da existência e vamos para um outro lugar da existência. Por isso é tão fascinante e por isso depois que uma pessoa começa a ler literatura, ela passa a ter uma necessidade de sair dela e ir para essas outras identidades permanentemente. Você nunca esgota a tua sede de experimentar-se em outras identidades.
Só para fechar isso daí, entrar especificamente na literatura infantil, infanto-juvenil, né? Tem a famosa frase, eu leio tanto que eu leio até bula de remédio. Mário, me desculpe, bula de remédio é só ler se precisa, né? A gente não lê por prazer, inclusive por causa da letrinha e por causa dos termos técnicos, né? Mas assim, a bula vai te dar uma informação sobre aquele remédio, né? Grande leitor, ele busca os textos mais potentes, né? Esses textos mais potentes vão te colocar em contato com metáforas, com pensamentos abstratos, né? Vão te colocar em contato com conceitos com os quais você não tinha ainda convivido, vão colocar você em contato com uma potencialidade das palavras, com a beleza das palavras. Tudo isso o texto literário traz em acréscimo à leitura comum. Então, nada contra a leitura comum, que é extremamente importante, mas o texto literário tem esse excedente de qualidades, uma quantidade de qualidades maior do que um texto que não é literário. E quanto mais literário o texto, mais a gente tem contato com essa potência da literatura, né? Tem frases que ficam marcadas na cabeça da gente porque são frases literárias, né? Tem poemas que eu decorei quando eu era jovem. Eu tinha 16, 17 anos e que eu nunca mais esqueci, porque aquela linguagem, ela é uma linguagem potencializada. Ela é uma linguagem que ela é própria, ela é única, né? Talvez eu já tenha ouvido esse poema, mas tem um poema que tem vários que eu sei, alguns eu declamava para Juliana, alguns eu já esqueci, mas tem um que eu gosto muito que é da Cecília Meirelles. Eu sou especialista em Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, de asa ritmada. E um dia estarei mudo, mais nada. Eu aprendi, eu tinha 15, 16 anos, esse poema que eu nunca esqueci. Por que que essa linguagem fica na nossa memória? Porque ela tem musicalidade, porque ela tem uma relação entre as palavras que é uma relação adequada para a memória, porque ela tem particularidades de significação que a linguagem comum não tem. Então, a comunicação, ela se dá na literatura, né, voltando, não tanto pela nossa capacidade de racionalização sobre um texto, mas pelo nosso contato, pela nossa relação quase que carnal com aquele texto. Na literatura infantil, infanto-juvenil, tudo isso é potencializado. A criança não quer aprender nada. Ela acha que aprender, ela aprende na escola. Quando ela chega num texto literário, tudo que ela quer é não aprender nada. Ela quer uma experiência de brincadeira. E o texto literário, antes de tudo, para infanto-juvenil, tem que ser essa brincadeira. Você tem que brincar com as palavras. Você tem que brincar com a história. Você tem que brincar com os personagens. Não podem ser personagens sérios. Os personagens ou as histórias, elas não podem querer dizer alguma coisa para aquela criança. Ela tem que justamente subverter a compreensão que a criança tem do mundo. Esse é o potencial que a literatura infanto-juvenil traz. Crianças que leem literatura infanto-juvenil, elas têm uma criatividade muito superior daquelas crianças que não leram ou não leem literatura infanto-juvenil. Porque a linguagem para as crianças, ela é extremamente potencializada na parte lúdica. Por isso daí a razão dessa minha fala, né, que não é nenhuma palestra, que é a literatura como comunicação lúdica, porque ela passa uma experiência de alegria, de brincadeira, e essa experiência que o leitor mirim tem,
de que ele pode usar as palavras da maneira dele. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura brasileira, então a gente quer que se escreva dentro de uma lógica, dentro de técnicas narrativas, né? Quando a gente está dentro da literatura infanto-juvenil, não existe essa lógica, não existe essa estrutura fixa, tudo pode ser modificado, alterado, tudo pode ser inventado, criado. E aí fala um pouquinho desses dois livros. O primeiro deles, Estatuto de um Novo Mundo para os Animais. Eu fiquei imaginando o que as crianças falariam, né, sobre o que é bom para os animais, né? Porque as crianças e os animais, eles têm uma relação muito mais intensa, muito mais próxima do que nós com os animais. Há muito mais empatia, muito mais relacionamento entre as crianças e os animais. Então eu escrevi algumas regrinhas desses, como se fosse numa ótica das crianças, porque daí também o escritor adulto, né? Isso é outra coisa antes de falar disso. O escritor adulto, quando vai escrever para criança, ele tem que fazer uma, como é que fala? Regressão, né? Uma regressão, não para o útero materno, né? Mas uma regressão para a infância e tentar ver o mundo com os olhos das crianças. Senão, novamente, ele volta a ser professor. Ele volta a dar aula para as crianças, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é você estar no nível de imaginação de uma criança. E o estatuto, eu pensei como que as crianças pensariam que deveria ser a vida dos animais, que é bem diferente do que a gente pensa que deve ser a vida dos animais. E a criança ali, né, que não aparece, mas ela que vai determinando quais são as regras, vai dizendo o que é a lei para que esses animais possam ter uma vida melhor. E o livro é uma brincadeira tão gostosa que esse livro foi escrito em 2005, por aí, 2006. Ele foi publicado pela Bertrand em 2007. Teve um ilustrador que eu não conheci, e ele fez a primeira ilustração do livro. E o livro circulou, vendeu a edição, vendeu acho que 2 edições. E quando nós fomos reeditar, a Alessandra, a Juliana e eu, e nós chamamos o Hélio, foi uma brincadeira a relação, porque quando o Hélio terminou de ilustrar o livro, a Alessandra falou assim, faça o colofão. O colofão é uma frase que a gente põe no final do livro, falando do livro. Mas o que eu vou falar, né? Porque é um livro sobre animais. E daí tem das regras do Estatuto, um dos parágrafos do Estatuto, que diz que de vários animais, cavalo, não sei o quê, e sapato. Aí você põe que sapato é um animal, né? Então isso aí cria um estranhamento em quem está lendo. Como que o sapato é um animal? A gente tem que fazer toda a relação. No final, daí no colofão, na última página do livro, do Estatuto de um Novo Mundo para os Animais, eu fiz um textinho e o Hélio ilustrou, né? Que daí é o sapato falando. O sapato fala, olha, eu defendo tudo isso que os animais falaram aqui, nas outras páginas, porque dos animais vivos, porque eu também fui um animal, né? Porque veio do couro da vaca, eu também fui um animal. Então é o sapato conversando com a criança. Então, só para dar uma ilustração do que é escrever para a criança, é você utilizar toda essa liberdade para colocar um sapato falando como se ele fosse um animal vivo. E o Hélio rapidamente fez o desenho ali e já ilustrou a última página desse livro. Então, a comunicação se dá dentro de um texto literário pela linguagem. A gente escolhe relações de palavras, ou de animais, ou de bichos, ou de pessoas, que são inusitadas. Se você colocar as coisas comuns, aquilo vai ficar sem graça. Então, a partir dessa relação com o inusitado, com a criatividade, a gente faz uma história, que é uma história que pode encantar uma criança, se for boa, né? E não existe crítico literário mais perverso do que criança, né? Esse é o crítico literário na sua potência máxima, né? A gente adulto fala, o livro não está muito legal, mas eu vou continuar lendo o livro, né? Daí a poucos falam, não, tudo bem, está ruim o livro, mas cheguei até aqui, eu vou terminar o livro. A criança, ela faz assim, ó, joga o livro do lado e vai brincar com outra coisa. Então, se escrever para a criança também tem esse desafio. Você tem que ter a menor
a menor quantidade de chatice na hora de escrever, né? Porque qualquer chatice faz com que ela descarte perversamente o livro, e ela está certa, né? Um dos direitos do leitor é parar de ler o livro quando ele não gosta mais do livro. Isso a primeira regra de um leitor é abandonar um livro quando o livro não interessa mais a ele. Então, essa comunicação lúdica é muito importante. No livro que a gente vai publicar agora, que é O Rinoceronte Ri, né, tem um verso que diz: e o rinoceronte ri por amor à rima. Vocês nunca viram um rinoceronte rir, né? Mas o meu rinoceronte ri por amor à rima. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é as palavras que comandam as atitudes daqueles personagens, as atitudes daqueles animais que também vão aparecer no O Rinoceronte Ri. Brincar com as palavras, fazer com que as palavras tenham uma relação que não é a relação lógica, mas é a relação pelo som, e é a relação pela proximidade das letras, que é a relação pela antítese, uma significa uma coisa e outra significa outra. Então, ver a materialidade da linguagem é a principal forma de se escrever boa literatura infanto-juvenil. Quanto mais materialidade, mais a criança vai sentir aquele texto como um texto literário. E o outro livro, Um Cachorro Chamado Socorro, no próprio título já diz tudo, né? Eu uso a brincadeira do cachorro, a semelhança, né, o eco da palavra cachorro no nome desse cachorro, que é Socorro. Na verdade, eu tive na minha infância um policial, que era um cachorro meio... O policial era um pastor alemão meio caipira, né? A gente já nem ouve mais falar em policial, mas era o cachorro que todo mundo tinha para cuidar da casa. Meu pai tinha uma cerealista, uma máquina de arroz, e nós morávamos na casa ao lado, meio no fundo, meio ao lado. E meu pai arrumou um cachorro, chegou minha irmã, ela pode me desmentir agora. O meu pai arrumou um cachorro, né? Eu era dos cachorros, a minha irmã era dos gatos, né? E o meu pai arrumou um cachorro que era para cuidar do nosso quintal, para ninguém roubar a nossa cerealista, ninguém roubar a casa, etc, etc. Lembrando que as casas tinham muro baixinhos, né? E o portão não tinha tranca, né? Então, o cachorro era o alarme de segurança, era a central de segurança da casa. E aquele cachorro bonito, né, que ficava numa corrente que meu pai colocava, né? Tinha um fio e ele ficava fazendo aquele trajeto na corrente. E uma noite assaltam a cerealista, levam tudo. E quando o meu pai abre a porta da cozinha, o nosso cachorro, o Bob, aquele monstro, aquele policialzão, estava amarrado no pilar da varanda, bem quietinho, brincando, ou seja, não latiu pro ladrão, não fez nada, né? E era aquele baita cachorro. Então, a partir dessa história, eu criei a história de um cachorro chamado Socorro, que é Bob o Bobo, né? Porque o nome do nosso cachorro era Bob. A gente via seriado americano, né? E a gente queria copiar os seriados americanos. Felizmente, eu não coloquei nos filhos nenhum nome assim americano adaptado, né? Mas assim, no cachorro eu coloquei Bob, né? O nome do nosso cachorro. E esse Bob viveu com a gente um tempo, e a partir do Bob eu fui contando outras histórias de outros cachorros que eu conheci ou que alguém me contou a história. Eu fui coletando histórias de vários cachorros e juntei e virou Um Cachorro Chamado Socorro. Uma das histórias é de um professor, a Fabiana acho que conheceu o professor, pai da Dani, professor que era de odonto, da Dani Vargas, professor Protásio. Eu ia falar pelo apelido dele, mas não pode falar pelo apelido mais. Mas o Protásio, um dia fazendo um churrasco, ele preparou uma caipirinha e deixou a caipirinha ali fazendo um churrasco e tal, e esqueceu, e vai, faz o churrasco, serve a família e tal. E de repente a família, olha, aconteceu alguma coisa com o nosso cachorro, ele morreu. Ele pega o cachorro está lá, né, desmaiado, levam para o veterinário correndo. O veterinário chega, examina o cachorro, ele tinha bebido a caipirinha, ele tinha tido um pileque que deixou no lugar baixo e o cachorro bebeu. Então, eu fui coletando essas histórias de várias pessoas e fui montando a história do Bob, né, que vai mudando de nome, né?
ele tem vários nomes. O primeiro é Bob e ele termina com socorro, né? Porque quando há o assalto, ele fica com a cara de como se estivesse pedindo socorro para as pessoas. Bob é o cachorro covarde, Bob é o cachorro sensível. Se alguém briga com ele, ele se esconde, ele foge, ele faz de conta que vai embora, mas não vai da casa. Então são histórias sobre esse cachorro. Ele é para um leitor um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho. O primeiro é para um leitor mais novo, né? Esse é para um leitor que já está com um pouquinho mais de musculatura de leitura, mas que também trabalha com a materialidade da palavra, com as brincadeiras, com o lúdico. Então, essa é a ideia da literatura infanto-juvenil. Uma literatura, então, que não quer dar lições, mas que quer ser uma companhia divertida para as crianças. Porque, no fundo, o bom livro, ele é uma companhia, né? Ele é a melhor companhia que você pode ter em determinados momentos da sua vida. E esse é o grande livro de literatura. É aquele livro em que você se reconhece, ao mesmo tempo em que ele não fala sobre você. Ele fala sobre um outro que é bem diferente de você. E a literatura infantil, ela tem essa necessidade de que o livro seja um companheiro, seja alguém que está brincando com a criança. Hoje as famílias são cada vez com menor número de filhos, né? Antigamente era 16 filhos, 17 filhos, né? Depois foi caindo, 10 filhos, 8 filhos, depois foi caindo, nós somos de 4, depois foi caindo, hoje é 2, 1 filhos. E o livro infantil acaba sendo uma grande companhia para aquelas crianças, né? E não, para não ficarem apenas nos joguinhos do celular, né? Então, é essa companhia, e uma companhia lúdica que desenvolve na criança o, é, esse olhar criativo, essa criatividade que é tão importante na sociedade. Nossa crise humanitária, ela é uma crise pela nossa incapacidade de nos colocarmos dentro das experiências dos outros, né? Então, os nossos preconceitos, eles nascem da nossa incapacidade de ver o outro pelo que o outro é. A gente vê o outro como a gente é. Tem uma estudiosa, e as crianças me perdoem, mas tem uma estudiosa chamada Spivak, num livro famoso dela chamado Pode o Subalterno Falar? Ela tem uma coisa fantástica. Ela faz uma distinção entre o outro homogêneo e o outro heterogêneo. Ou seja, o outro é um igual a nós. Esse nós reconhecemos. Aí ele pensa a mesma coisa sobre política, ele pensa a mesma coisa sobre a sociedade, ele pensa a mesma coisa sobre esporte, ele pensa a mesma coisa sobre tudo. Então ele é o outro homogêneo, ele é um igual. Na verdade, esse outro a gente reconhece facilmente. O difícil é a gente reconhecer o outro heterogêneo, é aquele que é completamente diferente da gente. E a gente achar, não, essa pessoa, embora seja completamente diferente da gente, essa pessoa, ela tem uma visão que se justifica em alguma medida por alguma coisa, por uma trajetória, por sua experiência. Então, a literatura, ela é o exercício para que as pessoas, para que as crianças passem a ter essa experiência de colocar-se num lugar que não é delas e para que elas tenham uma experiência de que a linguagem não é chata como na aula de português, né? Que a linguagem não é a gente desmontar um mecanismo linguístico. E a linguagem é como um jogo, como um Lego, como uma brincadeira, como algo que a gente faz para se divertir. Enfim, a minha fala, eu tinha combinado mais ou menos 40 minutos com a Alessandra. A minha fala inicial é essa. Daí eu abro para alguma pergunta, se vocês tiverem, né? E estou à disposição. Muito obrigado pela atenção. Agora eu vou sentar.
Boa noite, professor Miguel. Boa noite, Então, doutor Mário. os desafios que o senhor enfrentou, né, não consigo nem dimensionar, né? Como reitor, como professor, e agora como escritor, eterno escritor, né? Mas o desafio maior que a gente enfrenta hoje, e o remédio está na sua mão. A nossa sociedade hoje é doente, né? Isso aqui é um câncer. E a única ferramenta que a gente tem, e parabenizo todos os pais que estão aqui, porque é uma luta gigantesca. E a cura é o livro. No momento que você está nessa insanidade, nesse mundo que a gente vive hoje, onde você vai encontrar paz? Onde você vai encontrar terra? Na leitura do livro. Então, o que o senhor faz na realidade, é um desafio, acho que de todos os desafios que o senhor já enfrentou, esse daqui de fazer literatura infanto-juvenil ou infantil para as crianças, talvez seja um dos maiores desafios. Porque esse não é só um remédio, isso é uma cura para a nossa sociedade. A gente está doente mentalmente. É o único caminho que a gente encontra hoje, talvez, é ensinar aos nossos pequenos que nesses livros aqui a gente tem um caminho fácil para eles se encontrarem. E essa luta então, é um desafio gigantesco. E parabéns pelos livros, parabéns pelo momento mais uma vez, professor. E qual que é o maior desafio? Escrever para nós, seres adultos, já ou para os pequenos? Obrigado, Mário. O coitado do Mário, ele sempre ouviu isso aí 5.000 vezes. O Mário é de Bela Vista, Paraíso, cidade onde eu e minha irmã nascemos. E o teu pai está com 90 aí? 89. O pai dele está com 89, é médico lá em Bela Vista. E fez o parto da minha irmã e fez o meu parto. Nós nos encontramos, nós não nos conhecíamos, nos encontramos aqui em Ponta Grossa. E o pai do Mário. Podia ter matado a gente lá, daí tava tudo bem. Mas era um ótimo médico, minha mãe gostava muito dele, minha mãe é falecida. Mas eu falo isso porque aquilo que eu falei no início, como médico, o Mário tem uma responsabilidade com a cultura. Eu acho isso muito importante, que cada um em cada profissão tem uma responsabilidade com a cultura, né? Não pode ser cultura apenas para os que fazem cultura, né? Ou para os que vivem de cultura, para dizer melhor. Bem, o maior desafio é o seguinte, Mário. Para mim, escrever para adulto foi totalmente fácil. Por quê? Na nossa casa, nós não tínhamos livros. Então, a minha mãe tinha o primário incompleto. O meu pai biológico, que morreu quando eu tinha 4 anos, lá em Bela Vista do Paraíso, ele era analfabeto, né? Os meus avós eram analfabetos, né? Eu tenho tios já falecidos, tios-avós analfabetos. Então, era uma família que vinha da agricultura e que não tinha o hábito da leitura. Por que eles eram analfabetos? Porque eles não queriam estudar? Não, nada disso. Era o seguinte, eles vieram, a parte materna veio de Minas para plantar café no Paraná. A parte espanhola veio da Espanha para São Paulo e de São Paulo para o Paraná para plantar café. Eles não eram proprietários de terra. Não sendo proprietários de terra, eles não tinham terra, não se fixavam na terra. Então, eles eram contratados para abrir uma mata, um local que era distante da cidade. Acontecia mais ou menos assim: fazia uma linha de trem, uma estrada de ferro até uma região remota, e lá começava a produção do café. Então, se abriam colônias em que os agricultores, sejam eles migrantes ou imigrantes, eles iam para esses lugares. Esses lugares não tinha médico, não tinha escola, não tinha absolutamente nada. Então, as crianças elas eram criadas nas colônias sem a possibilidade de estudar. Quando se abria aquela propriedade, né, como eles não eram donos da terra, os fazendeiros retiravam essas famílias, porque já não precisava da mão de obra deles para abrir, para plantar o café, para fazer os primeiros cultivos, para derrubar a mata, para ter as primeiras safras. Quando o café estava se tornando rentável, ficava um pequeno grupo na fazenda, e esses empregados, que não eram empregados, eram meeiros, eles iam para a próxima fronteira de plantio do café.
que era muitas vezes quilômetros para frente, no meio da mata. Então, assim eles iam de lugar em lugar onde não havia escola, onde não havia nenhuma estrutura urbana, onde não havia a presença do Estado. Então, as famílias foram ficando analfabetas, né? Então, meu avô era analfabeto, meu pai biológico era analfabeto, nós fomos criados por um padrasto, esse sim estudou primário, né? Mas a maioria da nossa família vem dessa circunstância histórica do interior do Paraná e do interior de São Paulo, né? Então, de frente, de vanguarda em vanguarda do plantio do café, eles foram sendo afastados da escola, né? Tanto é que nosso pai, mesmo analfabeto, tira a família da roça e leva para a cidade para que a gente pudesse estudar. Nessa família em que nós fomos criados, então o livro não era um objeto presente. O livro era uma coisa que a gente teve contato com ele na escola. A escola é que nos permitiu ler livros que não fossem livros escolares. E nessa leitura de livros não escolares, eu não tive, parênteses, eu nasci em 65, me criei, toda a minha formação foi durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, as escolas eram extremamente refratárias a qualquer tipo de visão criativa, crítica, de posicionamento, qualquer visão que tivesse o mínimo conhecimento da história, da realidade, era sufocado. Então, assim, nós não tínhamos estímulo para ler nessa escola. Por um acaso, eu comecei a ler literatura na biblioteca da escola em Piabiru, que foi para onde nós fomos depois que meu pai morreu. Eu comecei a ler livros adultos com 12, 13 anos. 14 anos eu já lia muita literatura adulta. Eu comecei a ler, por exemplo, Graciliano Ramos com 15 anos. Ia, na época, por causa de uma professora, Graciliano Ramos, José Linhos do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né? Foram literaturas que eu li com 15 anos. Então, a minha formação literária se deu pela literatura adulta. Quando eu me torno escritor, depois eu faço letras, me torno escritor, escrever literatura adulta era uma coisa normal para mim, mas não era normal escrever para crianças, porque eu nunca tinha lido literatura infanto-juvenil. Eu só fui ler na faculdade. Nós tínhamos uma disciplina que chamava-se Literatura Infanto-Juvenil. Quando eu vim dar aula aqui em Ponta Grossa, 1900 e Cid Moreira, lá em 1900 Cid Moreira, eu vim dar aula aqui, e a primeira disciplina que me deram foi a disciplina Literatura Infanto-Juvenil. Eu dava essa disciplina muito para pedagogia, professora Neuza. E as alunos de pedagogia, para trabalhar, elas assistiam a minha disciplina. Era uma disciplina meio optativa, né, que a gente tinha lá em letras. E depois ela desapareceu. Então, eu comecei a ler literatura infanto-juvenil para ser professor, e depois, como professor, eu comecei a ler a literatura para as crianças. E só comecei a escrever literatura depois que meus filhos nasceram, para criança, depois que meus filhos nasceram. Camila está aqui, está com 30 anos. Camila, principalmente a Camila, ela levava as amigas dela para casa e ela dizia: pai, conta uma história para as minhas amigas aqui. E eu inventava uma história na hora, né? Tem uma que eu nunca publiquei, já mandei para alguns editores, os editores têm horror, né, essa história, mas que elas adoravam quando era criança. Era uma máquina de fazer neve, as crianças queriam conhecer a neve, era uma máquina de fazer neve que um político coloca numa cidadezinha, e essa máquina de fazer neve ela é movida por um combustível muito complicado, que era movido por xixi. Então todo mundo mandava o xixi para a máquina. Então a neve era da máquina de fazer xixi, né? Essa história eu contava para as crianças. A Camila devia ter 10 anos, 8 anos, não, sei lá. E a professora Aldre, que é uma professora do nosso departamento, do nosso setor lá, tem uma das filhas da idade da Camila, ia lá, então elas deitavam todas no chão e eu contava as histórias. E eu comecei então a contar as histórias para a Camila e para o grupo de amigas dela, e depois algumas dessas histórias eu transformei em livro. A que elas mais gostavam era A Cobra que Não Sabia Cobrar.
né? Era a história de uma cobra, né? Cobra geralmente é um bicho que ninguém gosta, né? Essa cobra, ela era uma cobra boa. Ela emprestava tudo para todo mundo e não cobrava nada de ninguém. Então, o jogo de palavra cobra que não sabia cobrar. E o marido era um cobra brabo, né? Ele dizia: você é um idiota, você empresta as coisas, tem que cobrar juros, tem que fazer isso. Então, é a história do marido e da mulher, que são duas cobras, que uma boa e uma ruim, e que vão convivendo e vão discutindo. O marido viaja, porque ele foi cobrar um dinheiro em Java, não sei porque coloquei esse país, Java. Ele viaja para cobrar um cliente dele em Java, e a cobra boazinha, a cobra fêmea, ela é atropelada por um carro, e ela emprestava tudo para todo mundo. E daí todo mundo vai visitar a cobrinha lá no hospital, né? Um leva uma coisa, outro leva outra. O pardal leva uma xícara de sal. Depois, mas o que ela não precisa de sal? E daí você vai fazendo essas brincadeirinhas, né? O periquito leva um apito, né? Mas no hospital não pode ter apito. Como é que você vai apitar? Mas, enfim, cria-se toda uma solidariedade. É uma história sobre a dádiva, de que aquilo que a gente dá não numa relação comercial de querer receber de volta da mesma pessoa. Aliás, esse é um livro maravilhoso, não me lembro o nome completo do autor, chama-se A Dádiva, de um escritor norte-americano, que ele levanta nas comunidades indígenas norte-americanas o conceito de dádiva. A dádiva é quando você faz alguma coisa e você não espera a retribuição imediata. Você faz porque você quis fazer, você achou que teu organismo mais íntimo, o teu espírito quis fazer alguma coisa boa. E você faz isso aí. Aquela pessoa não vai te devolver, ela não vai poder pagar aquilo, ela não vai poder retribuir, porque muitas vezes a pessoa que precisa da gente é aquela que não pode retribuir sequer um obrigado. Ela está tão em um autoabandono tão grande, ela está tão autoabandonada, ela se abandonou, que nem para dizer obrigado para você ela consegue. E você tem que fazer isso sem esperar a retribuição. Queria agradecer a presença do deputado Daniel Machado aqui conosco. Obrigado, deputada. E esse momento que a gente faz isso para o outro, né, a gente tem que fazer e esquecer. Porque se você começar a lembra daquele dia que eu fiz isso para você, não sei o quê, existe uma expressão, você me deve essa pedra. Não, a dádiva não pressupõe que ninguém deva nada pelo que você fez. Só que a própria estrutura social te devolve isso através de uma outra situação que não tem uma relação direta, né? Então, esse livrinho, A Cobra que Não Sabia Cobrar, que está publicado pela Editora Global de São Paulo, é um livro sobre a dádiva. A cobra fez o bem para todo mundo, né? Mas a própria sociedade depois vai devolver para ela isso. Essa é uma história que eu contava para a Camila. Daí a Camila foi estudar, nós moramos um período em Curitiba, ela foi estudar no Positivo e todo mundo tinha que levar uma história infantil. E daí eu pedi para um amigo meu diagramar, fazer uma brincadeirinha de diagramar essa história, xerocamos, imprimimos, e a Camila daí levou a historinha da cobra que não sabia para cobrar para cada aluninho da turma dela e leram essa historinha lá. Depois foi publicado, tem várias edições desse livro. É um livro muito, muito divertido, mas eu comecei a escrever para responder a tua pergunta, infanto-juvenil, com a chegada dos filhos, né? Agora, como um já está com 30, outro está com 18, eu não tenho netos, eu dei uma parada para escrever história infanto-juvenil. Estou esperando que com a chegada dos netos, Mário, eu volte a escrever literatura infanto-juvenil. Mas não tenho escrito mais até por conta do cargo e do trabalho que a gente vem fazendo, que deixa muito pouco tempo. Também dizer que esses livros estão escritos já há bastante tempo, tá? Não foram escritos agora recentemente. Um já foi editado, inclusive. Não sei se tem mais alguma pergunta. Bom, então, agora, oficialmente. Primeiro, quero dizer que... Vou pedir uma salva de palmas para o Hélio, porque é o ilustrador. Obrigado. Obrigado.
Bom, então, antes eu quero agradecer a oportunidade, né, Miguel, de ter trabalhado com esses textos aí que são maravilhosos e não tenho nem o que dizer. É uma das vaidades que eu tenho na vida, eu já posso dizer que eu tenho alguma para levar para a eternidade aí, que é trabalhar contigo, que foi muito legal. E eu acho assim, eu estava hoje conversando com uma amiga, a gente fez uma apresentação aqui, e nós estávamos falando justamente da cena cultural aqui de Ponta Grossa. Eu tenho percebido que, parodiando um pouco o início da sua fala, eu sinto que tem uma cena importante para acontecer, tem aparelhos, hoje a cidade já tem aparelhos para abrigar esses projetos, e eu estou sentindo falta de pessoas para se utilizar dessa cena e desses aparelhos. E eu acredito que essa iniciativa tua de trazer esse tema, livros infanto-juvenis com temáticas que possam ter a ver com a nossa vida aqui, com a nossa vivência, com autores, com personagens da Terra, eu acho que é o que está precisando acontecer. E eu sinto que está faltando só um empurrãozinho para a coisa se solidificar, sabe? E eu gostaria de ver com você, existem projetos, existem possibilidades, você pode falar um pouco mais sobre isso, porque pelo fato de você ser reitor, eu acho que você tem uma facilidade nesse meio, vamos dizer, onde nascem os projetos, né? Que eu tenho sentido isso, está faltando só um empurrão, porque o resto já tem. Temos população, oriundas até de muitas partes do Brasil, que estão vindo morar aqui em Ponta Grossa e região. Temos autores, temos artistas no meio teatral e tal. E eu sinto que esse empurrão está faltando. Não sei se eu estou sendo um pouco acelerado, pensando que uma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos, né? De repente tem algum projeto acontecendo, mas eu estou sentindo falta disso, que está faltando esse empurrão, sabe? Essa iniciativa, uma esfera um pouquinho mais alta, assim, gente que possa ter essa possibilidade, porque a cidade está pronta, sinto isso, tá? Obrigado, Hélio. A honra foi toda minha de ter você como ilustrador, né? E, como eu falei, é muito bom quando você escreve um livro e você dialoga com quem vai ilustrar e você se surpreende com as ilustrações, né? Assim, eu acho que sugestões minhas foram duas ou três. Uma hora do rinoceronte que eu não gostei do marrom e pedi para você pôr uma cor mais viva, mas era só o fundo, o resto estava tudo perfeito. Então, acho que isso é legal você ter essa interação. De fato, o que fortalece uma cidade, o que fortalece um estado na área da cultura? É um conjunto de ações sistêmicas, orgânicas e permanentes, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul é o que é. Porque se você pegar a literatura brasileira, assim, existe a literatura feita em Rio e São Paulo, existe a literatura feita no Rio Grande do Sul, e depois existem duas ilhas. Deixa eu ver se eu não estou equivocado. Duas ilhas. A ilha de Salvador, que tem uma cultura própria, muito relacionada à música, mas que tem literatura também. E o Recife. Recife, sim, com uma literatura popular muito forte, né? E você vê que não é à toa que eles têm Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna é fruto de centenas de anos de cultura do Recife e do Pernambuco, né, que tem uma tradição cultural muito forte. Mas, exato, ao Pernambuco, inclusive que não era do Pernambuco, né, era da Paraíba, nascido na Paraíba, e aqui todo meio misturado, né? Então, você vê, você tem hoje, assim, o que a gente poderia pegar como modelo, realmente, é o Rio Grande do Sul. Não dizendo nós, paranaenses. O Brasil tem que pegar como um fomento à cultura local, é o Rio Grande do Sul.
O que, que é determinante? Vou falar da literatura que eu conheço mais. Desculpe, as outras áreas eu conheço menos. O que, que determinou a força do Rio Grande do Sul na literatura? A Feira do Livro de Porto Alegre, a fixação dos escritores gaúchos no Rio Grande do Sul. Você viu que o escritor gaúcho não quer ir embora do Rio Grande do Sul? Né? O escritor paranaense, por muito tempo, ele queria, a primeira coisa que ele queria era morar em São Paulo. Né? E o gaúcho não, o gaúcho ficou lá. Ó, Érico Veríssimo ficou lá. Né? Luiz Fernando Veríssimo, depois com toda a projeção, ficou lá. Mário Quintana ficou lá. Né? Então é toda uma literatura que a gente leu e que ela era de pessoas que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, ficaram no Rio Grande do Sul e movimentaram a cultura no Rio Grande do Sul. Então, a Feira do Livro foi a permanência de uma política. O Rio Grande do Sul criou o Instituto Estadual do Livro, o IEL, que é um instituto que tem como única vocação publicar, e tem também um tempo muito longo, publicar livros de gaúchos. Então, por exemplo, você pega um escritor que é muito meu amigo, o Michel Laube, um escritor de origem judaica, que hoje mora em São Paulo, contrariando a regra do que gaúcho mora no Rio Grande do Sul, ele mora em São Paulo, só para me contrariar. Você pega o primeiro livro dele, foi publicado pelo IEL, porque nenhuma editora comercial ia investir esse dinheiro naqueles jovem formado em direito que queria ser escritor. Então, quando você vai criando esses equipamentos e essa tradição por exemplo, uma feira do livro. Veja o Paraná, nós não temos uma feira do livro. Começa, vai 1 ano, 2 anos, morre. Começa, vai 1 ano, 2 anos, morre. Começa, vai 1 ano, 2 anos, morre. Né? Nós não temos uma Bienal do Livro. Estão tentando mais uma vez agora, já 2, 3 vezes tentaram. Nós não temos hoje, e não é porque nós estamos aqui na sede do SESC, mas a melhor política de cultura feita no Paraná, e nenhum demérito para os gestores de cultura, é o SESC, porque é contínuo, são 23 municípios que eles têm unidades do SESC, é contínuo, eles investem permanentemente, né? Eles fazem palestras, muitas vezes tem 5 pessoas. Eu fui em palestra que tinha 4, 5 pessoas ouvindo. Mas são multiplicadores. Aqueles 4, 5 vão se tornar em 20, 15, 18, 40. Né? Então, a permanência dessas políticas é que a gente tem que garantir. E a criação desses equipamentos. Né? Um equipamento importante na área da literatura, são as feiras de livro. Você fizer todos os anos, ao longo do tempo, você vai ter espaço para os autores locais, você vai ter espaço para os autores internacionais, para os autores estaduais, para os autores federais, né? Todos terão esse espaço. E a gente precisa incutir isso na cabeça do gestor público, porque o gestor público, e eu falo aqui como gestor público, a primeira tendência é: não fui eu que fiz, foi o outro que fez, não é problema meu. Nós passamos isso com os campi avançados da UEPG. O UEPG tinha campus avançado em vários lugares. Né? O prefeito fazia com a maior boa vontade, ele perdia a eleição, o outro dizia: não fui eu que fiz esse campus aqui, eu não quero continuar com esse campus aqui. Então, as políticas têm que ser permanentes. Aí eu volto ao operário. Não gosto de futebol, mas gosto do operário, né? O operário está acima do futebol, né? Já é uma instituição, né? É paranaense, nem mais pontagrossense. Quando o presidente do Operário, Álvaro, foi procurar o EPG, ele procurou dizendo assim: eu quero fazer um CT, um centro de treinamento, eu não sei onde fazer, e eu não tenho dinheiro para comprar o terreno, mas eu posso estruturar um terreno. O EPG tinha muito terreno, não tem muito terreno, são 50 alqueires. E tinha uma área lá muito perigosa, desabitada, escura, e é dos fundos da educação física. Eu falei: opa, vou doar isso para o operário, ceder para o operário vai fazer o centro de treinamento, ele vai cortar a grama, menos serviço para a gente, ele vai iluminar, ele vai trazer gente, vai ficar uma coisa bonita, todo mundo vai dizer: estou aqui treinando na UEPG, vai valorizar o EPG, etc, etc. Falei: eu ofereço o terreno, quantos 1000 metros você precisa, nós oferecemos o terreno. Aí fizemos a reunião com a diretoria do operário, o Álvaro muito pragmático, ali eu conheço o jeito do Álvaro, assim, 30 segundos você tem para convencê-lo, mais do que isso, ele já está pensando no próximo negócio que ele vai fazer, no próximo problema que ele tem que resolver.
Ele falou, como você garante que vai manter, quando você sair, vão manter o CT do Operário aqui? Eu falei, você conhece o FENATA? Ele falou, trabalhei nele, eu já fui ator e trabalhei no FENATA. O FENATA foi feito pelo primeiro reitor da UEPG e nenhum reitor desfez isso. Ninguém. Então, aí o teatro, o caso do FENATA, é uma política permanente da UEPG. FUC também tem inúmeras outras. PROTAC na área de serviço social, né? Então, a gente manter as políticas. Eu acho que o maior desafio de um gestor é manter as políticas do gestor anterior. E manter com a mesma qualidade, reconhecer como sua, valorizar e dizer isso é importante para a cidade. Porque nós já tivemos tentativas de Feira do Livro aqui, várias tentativas de Feira do Livro aqui, e elas não prosperam, né? Então, acho que é isso que modifica a cultura de um local. E essa ideia que eu falava no início, né? De a gente ter uma parcela de leitura de... Como é que nós vamos conhecer o Paraná, gente? Nós vamos ter que pegar o carro para conhecer o Paraná? Tem uma coisa muito mais barata, a literatura paranaense. Quer conhecer o Oeste? Leia Os Dias do Demônio do Roberto Gomes. Quer conhecer como que surgiu Londrina? Leia Terra Vermelha do Domingos Pellegrini. Quer saber como que era, como que começou a colonização de Tibagi? Vamos ver quem que diz qual romance tem que ler. Qual romance tem que ler? Não, de Tibagi. Tibagi tem um romance chamado O Crime da Fazenda Fortaleza, do Davi Carneiro. Então, o Paraná está mapeado pela literatura, ele está representado pela literatura e deve estar também pelas artes plásticas. Por exemplo, todas as vezes, a Juliana já fica cansada, mas todas as vezes que eu vou a Jacarezinho, eu vou fazer o quê? Todas as vezes a Jacarezinho. Eu não sou religioso, hein? Eu vou na igreja. Vou na igreja ver os afrescos, os murais, um grande pintor chamado Sigaud. É o maior patrimônio artístico conjunto, né? O maior conjunto artístico que tem no Paraná são os painéis, os murais do Sigaud lá em Jacarezinho. Então, a arte já mapeou o Paraná. A literatura já mapeou o Paraná, a música já mapeou o Paraná. Nós temos uma identidade, ela só não é o quê? Conhecida. Né? Então, a gente está trabalhando, eu trabalhei aí, como gestor você pode trabalhar. Eu tenho trabalhado com uma lei, apoiando uma lei da Assembleia Legislativa, que obriga a todos os vestibulares no Paraná ter autor paranaense. Né? Parece bairrismo, parece defesa, legislando em causa própria, né? Não preciso, porque os meus livros estão sempre no vestibular. Hoje, agora meu livro tem um livro a Segunda Pátria é leitura na UniOeste e Chove sobre Minha Infância na UEL. Né? Então, sempre meus livros estão no vestibular. Não estou pensando em mim específico, eu estou pensando no leitor. Porque aquele leitor que vai fazer o vestibular aqui, ele vai ler um livro sobre o Paraná e ele vai conhecer melhor o Paraná para poder, inclusive, entender em que sociedade que ele está. E a primeira versão do parecer do governo era contra a lei, porque isso feriria a autonomia da universidade. Então, eu evoquei para mim, eu puxei, falei, não, eu assumo essa responsabilidade. Essa lei é importante. Santa Catarina já tem essa obrigatoriedade. Né? Então, no mínimo, um livro no vestibular em Santa Catarina tem que ser de autor paranaense em cada. Então, essas políticas é que vão criando, e se a gente fizer assim nas escolas, que as escolas, não obrigando, mas sugerindo que as escolas do Paraná coloquem autores de literatura infanto-juvenil, se a gente sugerir que as verbas de cultura sejam reservadas para feiras de livros, então isso aí é uma forma da gente exercer uma pressão sobre o equipamento público para que crie essa política. Eu acho que hoje Ponta Grossa está muito bem na área de história. Eu acho que a área que nós temos uma maior densidade de produção é a área de história. Até por sermos uma cidade, né, daqui 2 dias, com 202 anos, né, desses 202 anos, eu tenho responsabilidade sobre 16,3% desse tempo. Eu estou há 33 anos aqui, então dá 16% do tempo da cidade. Né?
os textos de história, a produção histórica é muito boa em Ponta Grossa. Se você quiser saber de qualquer coisa que aconteceu em Ponta Grossa, vai ter um livro que alguém escreveu. Muitas vezes um professor que não tinha uma pretensão de ser escritor, muitas vezes uma pessoa que conta histórias, memórias, um cronista. Em outras áreas, nós estamos ainda num patamar, como você falou, nós temos bala na agulha, mas não temos ainda, nós não estamos mirando para o lugar certo. Não é porque estou na frente da Alessandra, mas o trabalho que a Alessandra faz hoje na cultura pontagrossense é um trabalho fantástico. É um trabalho fantástico. Ela é autônoma, ela não é uma organização governamental, né? Ela faz trabalho profissional mesmo de cultura aqui na cidade. E nós temos que fomentar esse tipo de coisa. Mas a cidade está preparada. Eu acho que a universidade fixou muita gente aqui, né? A universidade trouxe muita gente de fora e fixou aqui, e não só de fora, qualificou muita gente daqui com visão artística que dá para produzir. E não são poucas universidades, né? Veja as particulares, né? São umas 4 particulares, daí a UTFPR, o Instituto Federal e a Gloriosa, né? Então, sim, 3 instituições públicas numa cidade de 400 mil habitantes, como diz um amigo meu, uma cidade com 375 mil habitantes, mas com uma alma de 500 mil habitantes, né? Com sensação térmica de 500 mil habitantes, né? Então, ela com 3 universidades públicas, é um patrimônio realmente que vai dinamizar a cultura. Segundo a Alessandra, eu já passei do horário, eu tenho que ir terminando. Se tiver mais uma pergunta, a gente responde rapidinho, sem me alongar muito. E não, né? Então, muito obrigado pela atenção e viva Ponta Grossa nos 202 anos.